A aula de hoje do sétimo ano vai ser continuação da aula sobre frações. Hoje a gente vai ver o que é fração equivalente e como comparar duas frações, né? Como determinar se uma fração é maior do que outra ou não. Frações equivalentes. Podemos dizer que duas frações são equivalentes quando indicam o mesmo valor para uma mesma unidade ou todo. Exemplo. Duas frações são equivalentes quando indicam o mesmo valor. Por exemplo, 2 sobre 4 é equivalente a 1 meio. Por quê? Porque 2 sobre 4 é equivalente ao meio? Porque eles representam o mesmo valor. Outro exemplo. 3 quintos é equivalente a 9 quinzeavos, porque eles indicam o mesmo valor. E quando isso acontece, basta a gente escrever, em vez de equivalente, basta a gente escrever 3 quintos igual a 9 sobre 15. São frações iguais, são frações equivalentes, né? Então, elas representam o mesmo valor. Simplificação de frações. Como é que a gente simplifica frações? Bom, para simplificar frações, a gente usa um método que é o seguinte. A gente vai dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo valor. Tem que ser um valor que divida os dois ao mesmo tempo. Então, vem cá. Exemplo, letra A. A gente tem 10 quintos. Eu quero simplificar essa fração. Então, a gente vai procurar um número que divida o 10 e o 5 ao mesmo tempo. Que número pode ser? O 10 e o 15 ao mesmo tempo. Que número pode ser esse? O 2? Ora, o 2 divide o 10, mas não divide o 15. O 1? O 1 divide os dois números, mas não muda nada, a fração permanece igual. O 2 só divide o 10, não divide o 15. O 3 divide o 15 e não divide o 10. O 5 divide ambos. 10 por 5 dá 2, 15 por 5 dá 3. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o numerador por 5 e vou dividir o denominador também por 5. 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. Então, aqui, eu cheguei no que a gente chama de fração irredutível. Fração irredutível é aquela que é a mais simples possível. Eu não posso mais simplificar. Não tem nenhum número que divida 2 e 3 ao mesmo tempo, além do número 1. E se eu for dividir pelo número 1, não faz diferença, né? Vai ficar a mesma fração. Então, simplificar a fração é isso. Você vai procurar um número que divida numerador e denominador ao mesmo tempo. Letra B, 12 e 30. Bom, o 2 divide o 12, divide o 30. Então, vamos dividir por 2. 12 por 2 dá 6. 30 por 2 dá 15. E agora, 2 divide? Não, mas o 3 divide. O 3 divide 6. 6 por 3 dá 2. E o 3 divide 15. 15 por 3 dá 5. Então, 2 quintos. 2 quintos não tem como mais simplificar. Então, eu encontrei novamente a minha fração irredutível. Aquela fração que não tem mais como a gente simplificar. Aquela fração que não tem como a gente mais simplificar, chamada fração irredutível. Então, essa. E vamos ver isso aqui agora. 3 oitavos ou 3 sobre 8. Tem algum número que divida o 3 e o 8 ao mesmo tempo? Não tem. Então, essa aqui já é uma fração simplificada. Já é uma fração irredutível. Então, ambas aqui são frações irredutíveis. Irredutíveis porque eu não posso mais reduzi-las. Eu não posso mais reduzir essas frações. Eu já cheguei na fração mais simples possível. Comparação de frações com o mesmo denominador. Bom, a gente vai comparar frações agora. A gente já viu como simplifica, né? Você vai pegar um número que divida numerador e denominador ao mesmo tempo, até chegar na fração irredutível. Se não chegar na fração irredutível, falta simplificar.
Chegou na fração redutível, para, você já simplificou a fração, não tem como mais reduzi-la. Comparar frações é dizer se uma fração é maior do que outra, né? Como, por exemplo, como é que a gente compara números? Bom, eu digo que o número 5 é maior do que o número 3, né? Eu digo que o número 8 é menor do que o número 9. Eu estou comparando esses números. Vamos comparar agora frações. Em uma horta, todos os canteiros têm o mesmo número de pés de alface. A Aline colheu 2/5 dos pés de alface de um dos canteiros e Alberto colheu 4/5 dos pés do outro canteiro. Quem colheu mais pés de alface? Ó, aqui está dizendo o seguinte: Aline colheu 2/5, Alberto 4/5. Eu quero saber quem colheu mais pés de alface. Ou seja, eu quero saber qual fração aí é a maior. É 2/5 ou 4/5? Então, eu tenho 2/5 e 4/5. Eu quero compará-las. Quero saber se uma é maior do que a outra ou se é menor do que a outra. Para comparar frações com o mesmo denominador é muito fácil. Se elas tiverem o mesmo denominador, basta tu olhar para o numerador. Se as frações tiverem o mesmo denominador, a que tiver numerador maior será a maior fração. Numerador maior. Quem tem o numerador maior? 2 ou 4? 4. 4 é maior do que 2. Então, 4/5 é maior do que 2/5. Né? Lembra, numerador, você tem uma fração A sobre B. O A é o numerador. E o B é denominador. Então, se as frações tiverem o mesmo denominador, a que tiver maior numerador vai ser a maior fração. Então, aqui eu tenho 2/5, 4/5. 4/5 é maior do que 2/5. Então, quem colheu mais alface? Quem colheu mais alface foi Alberto. Então, a resposta seria Alberto. Comparação de frações com denominadores diferentes. E agora? Ana e Beto estão fazendo uma caminhada em volta de uma praça. Ana já percorreu 2/3 do trajeto e Beto 7/9. Quem percorreu o maior trajeto? Novamente aqui eu estou querendo comparar as duas frações. 2/3 e 7/9. Eu quero saber quem é maior. Bom, quando os denominadores forem diferentes, a gente vai ter que igualá-los. A gente vai ter que tornar os denominadores iguais. Então, eu tenho que ir atrás de uma fração equivalente a 2/3 ou uma fração equivalente a 7/9, de modo que os dois denominadores sejam iguais, para ir olhar para o numerador e identificar qual é a maior fração. Então, vamos atrás aqui de uma fração equivalente a 2/3. Então, eu tenho 2/3, quero achar uma fração equivalente a ela. Como é que a gente encontra frações equivalentes? A gente faz multiplicações. Multiplicações ou divisões. No caso aqui, eu vou fazer multiplicações por um mesmo valor. Então, por exemplo, se eu quero uma fração equivalente a 2/3, eu posso multiplicar o numerador e o denominador por 3, por exemplo. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. 2/3 é a mesma coisa que 7/9. É a mesma coisa. E olha, agora o denominador ficou igual a 9. Então, agora eu consigo comparar 6/9 com 7/9. Eu consigo determinar qual é a maior. Por quê? Porque o denominador é igual. Então, basta olhar para o numerador. Quem é que tem maior numerador? Olha, o maior numerador é o 7. 7/9 é maior do que 6/9. Mas, professor, não respondi, né? Eu quero saber se 2/3 é maior ou menor que 7/9. Ora, 2/3 é igual a 6/9. Se ele é igual a 6/9, com certeza ele vai ser menor do que 7/9. Então, conclusão, Beto percorreu o maior trajeto. Por quê? Porque a fração 7/9 é maior do que 2/3. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Qual fração é maior? 2/5 ou
4 sétimos. E essa é difícil. 2 quintos e 4 sétimos. Uma outra maneira da gente determinar se duas frações são maiores, uma maior do que a outra, a gente vai ter que igualar os denominadores. A gente pode fazer isso utilizando o mínimo múltiplo comum, utilizando o MMC. A gente vai calcular o MMC de 5 e 7. Como 5 e 7 são números primos, o MMC vai ser 5 vezes 7, ou seja, 35. Mas você pode fazer a decomposição e determinar o MMC. Então, o MMC é 35. Então, o novo denominador vai ser 35. Então, gente, a gente vai encontrar uma fração que tem denominador 35 e tem que ser equivalente à fração 2 quintos. 35 é 5 vezes 7. Então, eu vou ter que multiplicar o numerador também por 7. 2 vezes 7, 14. 14 é igual a 2 quintos. 14 sobre 35 é igual a 2 quintos. Agora eu tenho que determinar uma fração equivalente a 4 sétimos. Como o denominador foi 35, quem é que vai ser o numerador? 35 vezes 7 vezes quanto deu 35? 7 vezes 5. Então, vou ter que multiplicar o 4 por 5 também. Então, ficou 20 sobre 35. 14 sobre 35 é igual a 5 sobre 2. 20 sobre 35 é igual a 4 sobre 7. Quem é maior aí? Denominador igual, fração maior é aquela que tiver maior numerador. Ou seja, aqui tem o numerador 20. Então, 14 sobre 35 é menor do que 20 sobre 35. Então, essa foi a aula de hoje. Aula sobre frações equivalentes, simplificação e comparação de frações.